Olá, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa aula 6 e hoje nós vamos entrar no tema principal do nosso curso, que é mediação. Mas primeiro vocês têm que entender, têm que saber o que é mediar, tá? Eu vou ler um trecho para vocês do significado dessa palavra. Mediar significa atuar como um intermediário neutro e imparcial num processo de conflito, facilitando o diálogo entre as partes para que elas mesmas encontrem uma solução. A palavra também pode significar intervir entre duas coisas ou fato, ou mesmo dividir algo ao meio, refletindo a ideia de estar no meio. Então, mediador é uma terceira pessoa imparcial e independente que não toma partido nem impõe decisões, tá? Ou seja, a mediadora, né? Agora a gente vai falar sobre a mediadora em sala de aula, o papel dela, o que ela precisa fazer, como ela precisa agir, tá? Então, assim, é muito importante, né, a gente ter muita atenção a esses pontos, ok? Como uma mediadora precisa se comportar dentro de sala de aula, né? Então, a mediadora, ela precisa ser imparcial, ou seja, não é impor as suas opiniões para o que ela acha certo, tá? Ela precisa acolher, né? Se ela não sabe acolher, primeiramente ela está na profissão errada, tá? E você, futura mediadora, precisa realmente desenvolver, tá? Essa virtude que é acolher, dar carinho, dar cuidado ao seu aluno mediado, ok? Então, ela tem que entender que ela foi chamada para ajudar uma criança PCD de forma integral. Isso quer dizer o quê? Ajudar a criança em qualquer situação. Por exemplo, a criança usa fralda, mas ela já tem uma certa idade. Você precisa levar a criança ao banheiro, a um trocador, a um local específico, fazer a higiene. Ah, mas eu tenho nojo, né? Eu só troquei fralda dos meus filhos quando era um bebê, né? Gente, ser mediadora é isso também, tá? Não é só ensinar atividades, não, ok? É cuidar, né? Ela faz o papel de cuidadora também. Precisa fazer a higiene da criança, sim, tá? Se ela está sendo paga para ser mediadora, ela tem que ter esse zelo com a criança, ok? Então, a mediadora, ela tem que ter todo esse cuidado realmente, tá? Não só com a criança, como com os objetos da criança também, ok? E ao levar ao banheiro, fazer higiene, fechar o zíper, os botões, sem ter vergonha, né? Até porque você não vai ser só mediadora de uma criança. Por exemplo, você fez esse curso, você já pode colocar no seu currículo curso de mediação e inclusão, conseguiu um contrato, fez um concurso, está efetiva, te chamaram, você não sabe como que vai ser seu aluno, o transtorno que ele terá, você não sabe a idade dele, tá? Até no ensino médio, você pode ser requisitada. E aí, se você faz mediação de um rapazinho de 14, 15 anos, 16 anos, né, que tem algum transtorno que o impossibilite de fechar o zíper da calça, levantar a roupa, você vai ter que ver, né, aquele rapaz nu, vai ter que ajudá-lo a atender às suas necessidades, tá? E ser imparcial, realmente você não pode, né, se recusar a fazer esse tipo de coisa, porque faz parte da sua profissão, é a profissão que você escolheu, tá? Muitas pessoas têm esse mero engano de achar que ser mediadora é só para crianças pequenas, educação infantil, anos iniciais, né, até o quinto ano, mas não, essa criança com autismo, com alguma síndrome, ela cresce, ela vira uma adolescente e ela vai precisar da sua ajuda também, tá? Então, mediadora, você tem que estar realmente preparada, ok?
Na sala de aula, a mediadora precisa sentar ao lado da criança, ajudá-lo o tempo todo com os deveres. Se a criança não copia do quadro, você precisa copiar para ela, tá? Ah, mas meu aluno é muito lento, ele tem preguiça. Será que é preguiça ou será que ele tem alguma limitação? Será também que ele não tem algum problema de visão, né? Então você precisa ajudá-lo conforme as limitações dele, tá? Bem como ensinar os conteúdos, cuidar de suas necessidades físicas, como já falei, como oferecer o lanche para a criança, tá? Você, mediadora, precisa se preocupar se a sua criança lanchou. Eu vou contar um breve relato aqui para vocês, uma experiência que aconteceu, como vocês sabem, eu já falei em algumas aulas atrás, que a minha filha tem TEA e TDAH. E ela sempre vai de transporte escolar para a escola. E nesse dia ocorreu um problema, a moça do transporte se atrasou um pouco. Quando ela chegou na escola, os alunos eles já haviam descido para fazer o de jejum, tá? Que ela estuda em escola pública, a escola oferece o de jejum e ela nunca come na escola devido à seletividade dela. Ela leva um lanche reforçado de casa, até porque antes de sair de casa ela só aceita meia canequinha de café com leite, de um leite com chocolate, algo assim, não quer comer nada. Então, eu fico tranquila, porque eu sei que eu mandei um lanchinho reforçado, quando chegar lá ela vai comer. Quando ela chegou lá nesse dia, as crianças já haviam descido para o refeitório, feito de jejum e já haviam subido. E a professora logo falou, vamos pegar o caderno e copiar o cabeçalho. Ela, na mesma hora, fez o que a tia pediu. E aí começou a aula, as explicações, os exercícios e tudo mais. E ela pedindo para lanchar para a mediadora. Deu 9 horas, deu 9h30, tia, eu tô com fome, tia, eu quero lanchar, sabe? E a fome apertou, né? 10h30, a escola oferece o almoço. Quando as crianças desceram para almoçar, aí a tia falou, agora, Sofia, você pode lanchar. Ou seja, em momento algum, nem a professora, nem a mediadora se preocupou se a criança havia tomado café da manhã. A minha pergunta é, será que a professora e a minha mediadora ficariam esse tempo todo sem comer? Claro que não. Quando minha filha chegou em casa, realmente, eu fiquei muito triste, com o coração apertado mesmo, sabe? Me sentia assim muito revoltada, com descaso com uma criança atípica, tá? Se a criança pediu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que podiam ter feito? Leva a criança para outra salinha, 5 minutinhos, deixa a criança lanchar. Porque, gente, os atípicos nem sempre eles conseguem lanchar no coletivo, com todo mundo ou naquele horário. Às vezes a criança não tem fome, né? Eu mesmo tenho alunos assim, o lanche é 8h40, mas ele não lancha de jeito nenhum. Quando chega 10h30, 11 horas, quase na hora da saída, tia, eu tô com muita fome. Eu falei para a professora, deixa ele lanchar. Para mim, o mais importante é a criança estar alimentada, tá? A criança atípica, ela precisa ser respeitada de uma forma integral. E o que está faltando nas escolas é isso, tá? O respeito à criança, tá? As pessoas que cuidam, que dizem que cuidam, estão sendo muito negligentes, tá? E realmente eu fui à escola dela, fui, claro, reclamar, né, do ocorrido e tudo, e nem a professora nem a mediadora se preocupou com isso, né? Conversei com a orientadora educacional e ela mesma falou, né? Faltou um olhar de zelo, de cuidado, né, por essa criança. Porque na sala dela tem 3 atípicos com necessidades específicas diferentes, né? Só que a lei respalda que fique uma mediadora para até 3 atípicos. Então, futura mediadora, você não pode sair da sua sala para atender uma criança com transtorno na outra sala. Você é mediadora da turma X.
Ali você pode iniciar o ano com uma criança laudada, daqui a um mês entra outra, no máximo 3, tá? Se você tiver mais do que 3 alunos laudados para você cuidar, você sim pode reclamar até na Secretaria de Educação, ok? Sendo que 3 crianças com necessidades específicas diferentes, ó, uma é cadeirante, um tem TDAH, extremamente agitado, e minha filha tem TEA, que no 4º ano ainda não consegue ler e escrever, tá na fase de alfabetização ainda, né? Então, quer dizer, a pessoa já se desdobra, né? É complicado, é realmente complicado esse sistema, né? Essa falta de políticas públicas em prol de investir mais na educação, investir mais em profissionais de apoio, né? Porque tem muita gente boa aí querendo trabalhar e não estão contratando, ou seja, a mediadora que se vire com 3, tá? Então, infelizmente, é o país que a gente vive e até então a gente tem que respeitar, tá bom? A gente fica por aqui, até a nossa próxima aula, dando continuação a esse assunto.